sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Estamos chegando para mais um Cante Sempre a Alegria, aqui neste espaço onde a tristeza não tem lugar. Vamos falar de amor, de esperança, de otimismo, tudo com muita alegria, sempre com o Dr. Antônio Rodrigues e sua marca registrada. Esta mensagem é para você. As coisas nem sempre são o que parecem ser. 2 anjos viajantes pararam para passar a noite na casa de uma família muito rica. A família deu abrigo, mas com muita má vontade. Apesar de viverem em uma mansão com muitos quartos, não permitiram que os anjos ficassem em um deles. Em vez disso, deram aos anjos um espaço em um quartinho pequeno e frio no sótão da casa. À medida que eles faziam a cama no duro piso, o anjo mais velho viu um buraco na parede e o tampou. Quando o anjo mais jovem perguntou por quê, o anjo mais velho respondeu: as coisas nem sempre são o que parecem. No dia seguinte, os dois continuaram viagem. Com a chegada da noite, os anjos pediram abrigo na casa de uma família muito pobre. O senhor e sua esposa eram muito hospitaleiros e receberam de bom grado os viajantes. Depois de compartilhar a pouca comida que a família tinha, o casal permitiu que os anjos dormissem na cama do casal, onde eles poderiam ter uma boa noite de sono para poder prosseguir a viagem totalmente descansados. Quando amanheceu, os anjos encontraram o casal banhado em lágrimas. A única vaca que tinham, cujo leite era a única entrada de dinheiro, jazia morta no campo. O anjo mais jovem estava furioso e perguntou ao mais velho: como você permitiu que isso acontecesse? O primeiro homem tinha tudo e, no entanto, você o ajudou. A segunda família tinha pouco, mas estava disposta a compartilhar tudo e você permitiu que a vaca morresse. Por que fez isso? As coisas nem sempre são como parecem, respondeu o anjo mais velho. Quando estávamos no sótão daquela imensa mansão, notei que havia ouro naquele buraco da parede. Como o proprietário era muito avarento e não estava disposto a compartilhar sua boa sorte, fechei o buraco de maneira que ele nunca mais encontraria o ouro. Depois, ontem à noite, quando dormimos na casa daquela família pobre e humilde, o anjo da morte veio em busca da mulher e do agricultor. E eu lhe dei a vaca no lugar dos dois. Por isso que sempre digo que as coisas nem sempre são o que parecem. Bora pensar, gente amiga. Trouxe essa história porque ela fala como nós costumamos agir diante de algo que nos é apresentado. Muitas vezes agimos como aquele comediante lá do Zorra Total. Não esperamos molhar o bico e antecipamos uma resposta com um julgamento, com uma sentença às vezes. Mas sequer ouvimos toda a frase ou toda a história e procuramos entender a relação. Ainda hoje, recebi em um dos comentários do nosso trabalho uma pessoa dizendo-se chateada porque está lutando para viver no bem, para fazer o bem, mas é mal compreendida. E aí ela estava se perguntando se valia a pena fazer as coisas de maneira correta. E essa história que você acabou de ouvir, ela fala exatamente disso, né? 2 situações, uma pessoa que tem dinheiro, mas que é avarento. Outra pessoa que não tem, mas que divide aquilo que tem, que é pouco, com qualquer um que lhe bate a porta. E aí vem o pré-julgamento do outro anjo,
quando ele diz que você ajudou aquele tampando o buraco e você permitiu que o único meio de sustento lá da família morresse. Eu fiquei pensando quando as pessoas procuram um consultório psicológico. Na maioria das vezes, elas querem também uma resposta imediata. E nós vamos ajudando elas a se perceberem, a se conhecerem melhor, a se entenderem, para que então consigam responder algumas perguntas. Isso leva um tempinho, não é rápido. Porque tenho medo, porque não me pronuncio na frente de outras pessoas, porque me resguardo tanto. Então leva um tempinho para a pessoa ir se adaptando e entendendo e compreendendo tudo isso. Muitas vezes a família emite um julgamento, pois diz que não está adiantando nada o tratamento psicológico porque a pessoa não muda. E nós sempre orientamos, as mudanças são lentas, são gradativas. Eu fico pensando quando você ora, quando você chama por Deus, coloca nas mãos dele os seus pedidos, as suas necessidades, e ele então, enxergando tudo aquilo que está se passando na tua vida, eu acho que ele tira uma coisa, bota outra, alivia em algum lugar, dá força na outra. Porque você, mesmo passando por um momento difícil, você não fica só no choro, você não fica só na tristeza. Você tem momentos também, se você pegar 24 horas, você vai ver que você ouviu uma notícia ruim, mas que você ouviu uma notícia alegre, que deu risada. Você teve um momento em que a tristeza foi maior, mas depois veio alguma coisa que compensou a alegria. É assim. Por isso eu digo sempre a vocês que Deus oferece sempre aquilo que nós precisamos, não necessariamente aquilo que estamos pedindo. Eu imagino que Deus faça uma espécie de negociação com aquele que está tentando te atrapalhar para poder oferecer, então, dar aquilo que você precisa. Veja, se alguém está devendo um dinheiro para você, ore para que ele consiga vir te pagar. E se ele fala para você, olha, mas é que eu não estou conseguindo vender, por isso que tá difícil as coisas para mim, ore então para que os negócios dele prosperem, porque se prosperar, ele vai te pagar. Mas infelizmente, conheço muitas pessoas que amaldiçoam aquele que não está oferecendo aquilo que ele quer, ao invés de orar para que as coisas melhorem na vida daquele lá, porque consequentemente vai melhorar na sua. Então, gente amiga, quero que você pense, medite um pouco nisso, de que aquilo que você quer e precisa virá, mas enquanto não vem, lute para não emitir nenhum preconceito, porque de verdade a gente sabe muito pouco da vida, a gente sabe muito pouco das coisas de Deus. E eu sei, que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Então o que é teu, no tempo certo, virá para tuas mãos. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui neste momento. Amado Deus, conheces o nosso coração e sabes de todas as nossas necessidades. Auxilia-nos então, Senhor, a vencermos uma delas, a de não julgar, a de não criarmos, Senhor, um preconceito sobre qualquer coisa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos capazes de perceber que nem tudo é do jeito que achamos que é. Pois se acreditamos que a força do Teu amor age em nossas vidas, então que aprendamos, Senhor, que as Tuas coisas venham a nós no tempo certo, no momento certo e da maneira certa, ainda que não consigamos entender. Ajuda-nos a sermos firmes e fortes no pensamento,
e a não desistirmos da vida e nem dos percalços, pois eles proporcionam o nosso desenvolvimento. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Louvado seja Deus. Tudo que é bom dura? Pois é, estamos indo embora. Até amanhã com o nosso Cante Sempre Alegria. Afinal, bota um sorriso no rosto, porque basta um sorriso para a vida melhorar. Que beleza!